Então um amigo me deu um de seus livros e eu achei ideias semelhantes espalhados por ele. Você disse histórias de vida reais sobre pessoas que seguiram este conselho. Todos eles pareciam ser pessoas sensatas, mas eu ainda não estava convencido. Eu sempre tive a ideia de que os ministros são teóricos idealistas, que eles não sabem nada sobre negócios e assuntos práticos. Então eu meio que descreveu-lo fora, disse ele com um sorriso. Oferecer-lhe muito na forma de uma parceria, mas por favor, junte-se comigo e me ajudar. Eu não sei como você pode me ajudar, mas eu quero ser ajudado. Então eu coloquei agora o meu negócio, minha família e meu futuro em suas mãos. O que você disser vai. Eu nem sei como você está indo para me dizer o que fazer, mas estou pronto para ouvir e seguir o seu conselho se você vai deixar claro. Bem, ele continuou, que foi a oração. Depois que eu terminei de orar, eu estava sentado na minha mesa. Eu acho que eu esperava algo milagroso aconteça, mas nada fez. No entanto, eu de repente sinto tranquilo e descansado. Eu realmente tive uma sensação de tranquilidade. Nada fora do comum ocorreu naquele dia, nem naquela noite, mas no dia seguinte, quando fui ao meu escritório, eu tive uma sensação mais brilhante e mais feliz do que o habitual. Comecei a me sentir confiante de que as coisas iriam dar certo. Era difícil para explicar por que eu me sentia assim. Nada foi diferente. Na verdade, você pode até dizer coisas eram uma sombra pior, mas eu era diferente, pelo menos um pouco diferente. Este sentimento de tranquilidade ficou comigo e eu comecei a me sentir melhor. Eu continuei orando cada dia e falou com Deus como eu faria para um parceiro. Eles não eram da igreja orações, simplesmente conversa de homem para homem. Então, um dia no meu escritório, de repente, uma ideia surgiu na minha mente. Era como o brinde aparecendo em uma torradeira. Eu disse a mim mesmo: bem, o que você sabe sobre isso? Pois era algo que nunca tinha me ocorrido, mas eu soube imediatamente que era apenas um método a seguir. Porque eu nunca tinha pensado nisso antes, eu não tenho a menor ideia. Minha mente estava muito amarrado, eu acho. Eu não tinha sido funcionando mentalmente. Eu imediatamente segui o palpite. Então ele parou. Não, não era nenhum palpite. Foi meu parceiro falando comigo. Eu imediatamente colocar esta ideia em funcionamento e as coisas começaram a rolar. Novas ideias começaram a fluir para fora da minha mente, e apesar das condições comecei a começar o negócio. De volta uma quilha mesmo. Agora a situação geral melhorou consideravelmente, e eu estou fora de perigo. Então ele disse: eu não sei nada sobre pregação ou sobre como escrever o tipo de livros que você escreve, ou quaisquer livros para que o assunto, mas deixe-me dizer-lhe isto. Sempre que você tem a chance de conversar com empresários, dizer-lhes que, se eles vão ter Deus como um parceiro em seus negócios, eles vão ficar mais boas ideias do que eles nunca podem usar, e eles podem transformar essas ideias em ativos. Eu não significa apenas dinheiro, disse ele, embora uma maneira de obter um bom retorno sobre seu investimento, creio eu, é para obter ideias guiadas por Deus. Mas dizer-lhes que o método parceria Deus é a maneira de obter os seus problemas resolvidos, certo? Este incidente é apenas uma das muitas manifestações semelhantes de lei do relacionamento divino-humano. Trabalha-se para fora em assuntos práticos. Eu não posso enfatizar muito fortemente a eficácia desta técnica de resolução de problemas. Ele tem produzido resultados surpreendentes em muitos casos abrangidos. Minha observação. No negócio muito necessário de resolver problemas pessoais, é importante, em primeiro lugar,
Perceber que o poder resolvê-los é inerente dentro de você. Em segundo lugar, é necessário elaborar e atualizar um plano. Planejamento espiritual e emocional é uma razão definitiva para o fracasso de muitas pessoas para atender seus problemas pessoais com sucesso. Um executivo me disse que ele coloca sua dependência dos poderes de emergência do cérebro humano. É sua teoria, e um som, que o ser humano possui poderes extras que podem ser aproveitados e utilizados em situações de emergência. Na condução normal do dia a dia de vida, esses poderes de emergência estão adormecidos, mas sob circunstâncias extraordinárias a personalidade é capaz, quando chamados, para fornecer energia extra se necessário. Uma pessoa que desenvolve uma fé que atua não permite que esses poderes para permanecer dormente, mas em proporção da sua fé traz muitos deles em jogo em conexão com a atividade normal. Isso explica por que algumas pessoas demonstram maior força do que outros em necessidades diárias e em uma crise. Eles fizeram um hábito normalmente para recorrer poderes que seriam ignoradas, exceto em alguma necessidade dramática. Quando uma situação difícil surge, você sabe como encontrá-lo. Tem algum plano claramente definido para resolver problemas extraordinariamente difíceis como elas se desenvolvem? Muitas pessoas prosseguirem um método hit or miss, e, infelizmente, mais frequentemente eles perdem. Eu não posso pedir muito fortemente a importância de uma utilização prevista dos seus poderes maiores em atender problemas. Além do método de 2 ou 3 rezando juntos na técnica de rendição de Deus, e que de estabelecer uma parceria com Deus e com a importância de um plano de explorar e utilizar poderes internos de emergência, há ainda uma outra técnica de que enorme de praticando atitudes de fé. Leio a Bíblia por anos antes que ele nunca me dei conta de que ele estava tentando me dizer que se eu teria fé, e realmente tê-lo que eu poderia superar todas as minhas dificuldades, atender a cada situação, subir acima de cada derrota, e resolver todos os problemas desconcertantes de minha vida. O dia em que a realização ocorreu-me foi um dos maiores, se não o maior, da minha vida. Sem dúvida, muitas pessoas vão ler este livro que nunca ter começado a ideia fé de viver. Mas eu espero que você vai buscá-la agora. Em toda a Bíblia a verdade é enfatizado repetidamente que se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível para ti. Mateus 17h20. A Bíblia significa isso absolutamente, factualmente, completamente e literalmente. Não é uma ilusão, não é uma fantasia, não é uma ilustração, nem um símbolo, nem uma metáfora, mas o fato absoluto, a fé. Como um grão de mostarda vai resolver os seus problemas, qualquer um dos seus problemas, todos os seus problemas, se você acreditar e praticá-la. De acordo com a sua fé, seja para vós. Mateus 9h29. A exigência é a fé, e diretamente proporcional à fé que você tem e uso que você vai obter resultados. Pouca fé lhe dá resultados pouco, fé médio dá-lhe resultados a médio, grande fé lhe dá grandes resultados. Problemas. Por exemplo, deixe-me dizer-lhe a história emocionante de meus amigos Maurice e Mary Alice Flint. Travei conhecimento com eles quando um livro anterior da mina, a Guide to Confident Living, foi condensado em revista Liberty. Maurice Flint naquela época estava falhando, e não mal. Não só ele estava falhando em seu trabalho, mas como fundamentado em seus pensamentos doentes, não por causa de qualquer falha da sua parte, mas por causa de negócios sujos outras pessoas tinham lhes dado. Eles realmente costumavam deitar na cama à noite dizendo uns aos outros o que gostaria de dizer a outras pessoas por meio de insulto.
Nesta atmosfera insalubre eles tentaram encontrar sono e repouso, mas sem resultado bem-sucedido. Maurice Flint realmente levou a ideia à fé. Ele agarrou-o como nada nunca teve. Suas reações eram fracos, é claro, por sua força de vontade foi desorganizado. No começo, ele era incapaz de pensar em qualquer poder ou força devido ao seu longo hábito de negativismo, mas ele assegurou com tenacidade, mesmo desesperadamente, a ideia de que se você tem fé como um grão de mostarda, nada é impossível. Com que força que ele tinha, ele absorveu fé. É claro, sua capacidade de ter fé aumentou gradualmente à medida que ele praticou. Uma noite, ele foi até a cozinha, onde sua esposa estava lavando pratos. Ele disse: a ideia fé é relativamente fácil no domingo na igreja, mas não posso segurá-la. Ela desaparece. Eu estava pensando que se eu pudesse levar uma semente de mostarda em meu bolso, eu podia sentir isso quando comecei a enfraquecer e que iria me ajudar a ter fé. Ele então perguntou à esposa: não temos qualquer uma dessas sementes de mostarda? Ou são apenas algo mencionado na Bíblia? Existem sementes de mostarda hoje? Ela riu e disse: eu tenho algum direito aqui em um frasco de picles. Pescou um para fora e deu a ele. Você não sabe, Maurice, disse Mary Alice, que você não precisa de um grão de mostarda real. Isso é apenas o símbolo de uma ideia. Eu não sei nada sobre isso, ele respondeu. Ele diz semente de mostarda na Bíblia e é isso que eu quero. Talvez eu precise o símbolo para obter fé. Ele olhou para ela na palma da sua mão e disse admirado: será que toda a fé que eu preciso apenas uma pequena quantidade como este minúsculo grão de mostarda? Segurou-o por um tempo e, em seguida, colocá-lo no bolso, dizendo: